Terapias alternativas são aquelas que focam na pessoa de forma global, ou seja, físico, mental, emocional, espiritual. Além disso, analisa a vida no meio ambiente que cerca o indivíduo. Entre várias dessas alternativas, nós hoje vamos falar especificamente da medicina ayurvédica. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Olá, está no ar mais uma edição da Mesa de Debates aqui pela TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui todos os dias contando com a sua companhia. Bom, gente, parece que eu falei o nome Ayurvédica, eu falei errado, né? Como é que é? Falou correto. Medicina ayurvédica ou Ayurveda. Ayurveda. Então vamos deixar no Ayurveda, que parece que é o correto. Hoje quem vai falar sobre medicina Ayurveda é o Dr. Cláudio Zimmermann, né? Conhecido aqui na cidade, né? Não adianta pensar que ele é parente do Bob Dylan, porque não é. São áreas diferentes. Né? Gente muito boa, nós vamos tirar muita informação interessante. E trouxe aqui um outro que vai me ajudar nessa entrevista, que é um cara curioso como eu, falador como eu também, né? Nós dois somos dois que ficamos disputando, mas hoje nós vamos deixar o doutor falar muito, porque essa área nós estamos meio por fora, né? Gente, a terapia alternativa você conhece aí. Yoga, meditação, tai chi chuan, tem aromaterapia, tem o reiki, tem o cromaterapia. Existem várias medicinas ligadas a essas áreas que são coisas que podem nos ajudar, em alguns momentos até nos salvar. A medicina ayurvédica, ela parece que é muito antiga, e eu vou deixar que o Dr. Cláudio fale para que ele possa dar um amplo significado para nós a respeito dessa prática dele, que é o trabalho cotidiano dele. Diz aí, doutor, o que seria a medicina ayurvédica? Boa tarde, primeiramente. Boa tarde a todos os telespectadores. A medicina ayurvédica, ela é muito antiga. Tá? Existem registros de mais de 7.000 anos. Nossa, 7.000 anos? É um sistema fechado de medicina, de filosofia, trazida pelos Vedas. O próprio nome Ayurveda, né, ele significa em sânscrito conhecimento da vida. Conhecimento da vida, ou tá. Ciência da vida. Então, é uma forma do indivíduo, ao se conhecer, ao conhecer a forma com que ele age e interage na natureza, como a natureza interage sobre ele, através desse conhecimento, ele vai buscando aí o seu equilíbrio, né? O seu equilíbrio enquanto pessoa, enquanto saúde, nos mais diversos aspectos. Certo. Não só no aspecto físico, mas também no aspecto psicológico, mental, espiritual. Espiritual, tá. O que mais me chama a atenção no tema é a complexidade e a curiosidade de quem está nos assistindo. Sim. A gente tem brincado muito, né, sobre o medo de sair de casa e quando voltar ter uma drogaria aberta em casa, né? No lugar da sua casa. É verdade. Eu não acredito que estejam tantas pessoas doentes, não. E o bacana do que você está trazendo hoje é que eu realmente acredito que o ser humano não é uma causa só. A causa da doença ela não é uma só. Existe uma série de coisas. E parece que esse environment, esse meio ambiente que cerca também é levado em consideração, né? Sim. Primeiramente, nós temos que entender que o ser humano, a característica do ser humano é ser saudável. Perfeito. Ele naturalmente seria naturalmente saudável. Né? A doença, o desequilíbrio, é um desvio de percurso. Certo. Então, as medicinas alternativas, e o Ayurveda está incluso nesse conceito de medicinas alternativas, sendo que na Índia ela não é alternativa. Eu ia falar, alternativa aqui. É a medicina convencional, ela é alternativa para nós. São medicinas que, na verdade, vai trazer o indivíduo para a sua condição natural. Ou seja, nós não combatemos doenças. Nós tratamos o indivíduo como um todo. Nós tratamos o indivíduo e não a doença. Então, nós sempre focamos, é muito comum as pessoas chegarem no consultório com um sintoma qualquer e, às vezes, durante todo o trabalho terapêutico, você talvez nem faz pergunta a respeito do sintoma que ele reclamou. E a pessoa não entende. Fala assim, mas e a minha enxaqueca? Você não perguntou nada a respeito, mas nós detectamos muitas outras coisas
que está ligada, na verdade, na base do problema. Você está falando que a anamnese ela é feita de uma outra forma, ela não foca no sintoma, ela foca no estilo de vida da pessoa, No estilo de vida. na cosmovisão dela, nos sentimentos exatamente. dela, na maneira como ela se relaciona, né? Entendi. Ou seja, você vai na essência do indivíduo. Por isso que uma anamnésia, ela não dura menos que 2 horas. Entendi. Mas é muito comum, nós terapeutas, termos de conhecer alguma coisa a respeito da questão fisiológica, das próprias doenças, né, desses diversos sintomas que as pessoas trazem. Porque na maioria das vezes, as pessoas já chegam no nosso consultório com um diagnóstico fechado. Que ela já imaginou, né? Exatamente. Ou elas já trazem exames. E diz assim, eu sou hipertenso. Eu tenho enxaqueca. Eu tenho determinada doença. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. E não que eu estou. Então, normalmente, exatamente. Ele se apropria, né? Ele se apropria do problema. E aí nós temos que fazer uma desassociação. Ou seja, eu preciso entender, conhecer aquele tipo de doença, aquele tipo de desequilíbrio orgânico, traduzir isso para os meus conceitos de terapeuta e a partir dali trabalhar da forma com que eu trabalho. Ou seja, trazendo o indivíduo para si próprio, para que ele possa assumir as rédeas da sua própria vida, assumir as rédeas daquilo que é o desequilíbrio. Você acredita que nessa conversa, nessa anamnese, ou muitas que tiverem ao longo de um tempo, que os seus tratamentos, pelo que eu percebo, né, tem pessoas da minha família que tratam com você, não são nunca tratamentos de uma consulta, são sempre um acompanhamento. Sim. E eu noto, por exemplo, que as pessoas da minha família que tratam com você, elas voltam falando comigo o que conversaram com você. Sim. Né? E então, quer dizer, é uma coisa meio psicoterápica também. Sim. Porque é um autoconhecimento. Eu sou assim. E alguns até ficam te analisando também, você deve ser assim, assado. Eu não me importo, mas assim, é natural. Natural, né? É muito comum isso na Ayurveda. É comum, né? Tem aquela definição das personalidades que eu acho sensacional. Há muito tempo atrás, um falecido amigo falava assim, você é isso, você é aquilo, baseado na Ayurveda. Eu não sei com quem que ele tratava na época. Inclusive, eu ia trazer esse tema aqui. Na verdade, esse estudo é um estudo antigo, né? Começou lá com os Vedas, enfim, né? E depois a Hatban trouxe nos anos 90. E agora, mais recente, a gente tem um estudo disso que eu não consigo... De novo, eu acho que nada é uma coisa só. Eu acho que nada está isolado. Claro. Sim. O estudo traz 4 personalidades. E aí... 4? Não 4. são 3, não? Hã? Não. O estudo que eu estou dizendo... O que você fez, isso. que você estudou. Várias linhas trazendo 4 personalidades, as variações entre elas e tal. Mas o bacana é quando a gente traz isso para aquela alimentação, né, ayurvédica, que é o Pitta, o Vata. Vata e o Kapha. Eu sempre esqueci esse A último. gente consegue fazer um link Kapha. muito interessante entre o que eu topo, o que eu aceito ou não fazer, e aí eu vou te parabenizar assim, duplamente ou até triplamente pelo trabalho que você faz, por fazer a consciência, para trazer para a consciência da pessoa que ela não tem dor de cabeça, ela está, ela não tem gripe, né? Ela está com, ela não é gripada, né? A gente tem essa coisa do eu sou isso, eu sou tímido, né? Ninguém é tímido, as pessoas fazem timidez e só para finalizar os parabéns aqui, a questão de numa cultura em que todo mundo quer tomar uma pílula e ficar milionário, né? Ficar livre Você dos me problemas. traz um momento totalmente diferenciado, né? E que é muito comum. É interessante que em consultório ocorre muito isso. Né? As pessoas terminam, de repente, aquele momento da consulta e você passa algumas orientações, eu passo algumas orientações a respeito de estilo de vida, algumas mudanças, aquilo que é bom para ela, de acordo com os doshas, que vamos falar daqui a pouco. Né? E a pessoa, no final... Olhe bem a consciência do que nós estamos acostumados, a tradição que nós temos de medicina. Você não vai me passar nada para tomar? Né? Né? Assim, mas isso aí já vai te melhorar. Né? Mas e os remédios que eu estou tomando? Não, aí você é com seu médico. Aí eu não entro nessa questão. Né? Porque você funciona muito como um terapeuta, né? Sim. Porque você pode fazer. Eu vi aqui pela sinopse, você faz aqui. Você tem a alimentação, que é recomendada, né?
As terapias, cromoterapia, aromaterapia, meditação, repetição de mantras, parece que você também instrui, se for o caso, se você achar que necessita, né? Plantas, né? Fitoterapia, se for o caso. Não necessariamente sairá de lá com uma receita, mas pode sair. Pode sair. Né? A massagem, né? Sim. A massagem, essa massagem, depois eu queria que você falasse sobre essa massagem. As purificações, que eu vou querer que você fale também, que eu não entendi o que é. Não entendi o que é isso. E o próprio yoga, né? Que está dizendo aqui que o yoga e o Ayurveda caminham juntos, até porque são técnicas milenares, né? Há mais de 7 mil anos. Fala um pouquinho aí disso aí, antes de você entrar no dosha, né? No dosha. Sim. Isso, fala aí para o pessoal perceber que é um conjunto de atitudes que você vai se conhecer, né? Você tem que conhecer seu organismo para se alimentar, né? Isso. Você tem que conhecer seu organismo para dormir, por exemplo. Tem gente que dorme 4 horas, outro dia nós comentamos aqui, tem gente que dorme 4 horas, tá bom para ele. Tem gente como eu que dorme 4 horas, mas fica faltando sono. Sim, sim. Eu tenho que arrumar um jeito de dormir mais, mas eu não consigo. Então, quer dizer, quem dorme 4 horas tá bom para ele, tudo bem, mas eu tomo 4 horas e não tá bom para mim. Então tem que arrumar um jeito de dormir mais. Segue aí. Muito bem. Nós temos que entender que o Ayurveda é um sistema que abrange muitas técnicas terapêuticas. Dentre essas técnicas, nós temos as conhecidas e famosas massagens ayurvédicas, que eu não tenho tido tempo de aplicá-las em consultório pelo número de pacientes, né? Então, muitas vezes encaminhamos para alguém que saiba fazer adequadamente uma massagem ayurvédica. É só mão ou tem algum produto? Existe, você pode usar como deslizamento pós, óleos medicados, né? Você pode usar trouxinhas feitas de arroz e leite medicado. Né? Ou seja, existe uma série de recursos utilizados no Ayurveda, nesse âmbito das massagens, com as suas várias aplicações nos diversos tipos de desequilíbrio e reharmonização da criatura. Perfeito. Tá? Então você tem muitas técnicas. Então você tem as massagens ayurvédicas, você tem a psicologia ayurvédica, a fitoterapia ayurvédica. Você tem uma área que eu gosto muito, que é a marmaterapia, que eu aplico muito lá no consultório. Marmas são chakras menores, né? São pontos de energia. Então, seria similar à acupuntura? Para a gente ter uma noção como se fosse, tá? Só para a gente ter assim, uma visão didática. Né? Mas são chakras menores. É muito conhecido os 7 chakras. Né? Você vai do coronário ao básico, né? Passando pelo cardíaco, esplênico. Mas são chakras menores. Nós não temos apenas esses 7, nós temos vários outros. E esses chakras, que são na verdade dínamos de energia, eles vão se bloqueando. Então qual é o trabalho nosso muitas vezes? Trabalhar desbloqueando esses canais. E esses marmas, eles têm ligações com órgãos, sistemas. Então, às vezes, uma pessoa chega com uma insônia, consultório, você desbloqueia determinados marmas, a pessoa já me liga no dia seguinte: Klaus, dormi maravilhosamente bem essa noite. Sem tomar absolutamente nada. Pessoas muitas vezes com problemas digestivos, e nós vamos falar isso daqui a pouco, né? Que na base do Ayurveda, nós não podemos deixar de falar do Agni. O Agni, né, é aquilo que está ligado, é o fogo digestivo. É a sua capacidade de digestibilidade. E aí você vai identificar, muitas vezes, as causas de inúmeras doenças, de inúmeros desequilíbrios. Pessoas com Agni fraco adoecem mais facilmente. Pessoas de Agni forte, de Agni que funciona adequadamente, ela tem um ótimo sistema. Dificilmente adoecem. Dificilmente. Ou seja, ela digere adequadamente. Nós estamos vivendo uma época que nós estamos escolhendo muito o que comemos e o que bebemos. Uma pessoa de bom Agni, ele pode comer algo que muitas vezes não está bom e aquilo não vai lhe fazer mal. Olha só. Evidentemente, que se ele continuar consumindo aquilo que não é bom, ele vai prejudicar o seu Agni. E assim ele vai acabar provocando um processo de desequilíbrio em alguma área do seu corpo. Esse Agni seria o quê mesmo? Fogo digestivo. Fogo digestivo. Isso. Tá? Ele é o responsável pelo metabolismo. Para a gente entender bem, ele é como se fosse a base metabólica. Tá. Não querendo ser sacana, né? Não. Mas tem um outro fogo aí, ele não tem nada a ver com esse outro fogo, não, né? Não.
Talvez sim. Talvez sim. Sim, porque as pessoas com Agni baixo, vai faltar fogo para muita coisa. Vou até tomar água depois dessa Tá? pra baixar Isso, meu para fogo. baixar o fogo. Jogar o seu copo de água fria. Mas isso ocorre. Né? Ou seja, pessoas com Agni baixo vai ter dificuldade nos vários setores da vida. Vai ficar com fogo baixo. Né? E se é uma coisa de nutrição, a absorção da energia está comprometida. Quer dizer, a energia sexual também vai estar. Também. Imagina uma pessoa com... Nós temos uma frase muito conhecida que diz assim: nós somos o que comemos. No Ayurveda nós dissemos: nós somos o que digerimos. O que digerimos. Isso. Tá. Porque seja fisicamente, através de alimentos, seja mentalmente. Né? Muitas vezes um alimento estragado nos faz mal. Mas uma informação estragada que você guarda dentro de si também vai lhe te fazer faz muito mal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu acho que eu vou fugir do tema, mas se eu fugir, você me avisa. Há muitos anos atrás, eu lia sobre os monges tibetanos. E até hoje encontrei uma pessoa que me lembrou disso por algum motivo. Que eles ficavam, se você chegava num pátio, assim, eles estavam girando. E esse giro era o giro da longevidade. Eles conseguiam manter uma energia vital, eles conseguiam viver muito. Mas, em função disso, eles não faziam práticas sexuais, eles guardavam toda a energia do alimento, e o alimento era muito purificado para poder viver muito tempo. Aí até um amigo fez uma pergunta: se o cara tem uma vida tão ascética, por que ele quer viver tanto, né? Que não faz nada, não vai para lugar nenhum, só fica girando? Realmente é uma pergunta. Mas essa energia que eles economizam aí, no caso, sem querer fugir do tema, essa energia que eles estariam economizando no caso aí, ela tem a ver com essa energia que você está falando? Ou isso é uma prática de preservação e a gente teria na Ayurveda uma outra prática de conservação da vida? Porque, vamos dizer assim, parece que nós existimos para estarmos vivos pelo menos 100 a 120 anos. Mas nós não vivemos isso tudo, né? Eu não sei que condições que impedem que nós vivamos isso tudo. É claro que eu posso alegar que é alimentação, que é isso, que é aquilo, vida e tal. Mas e os antigos que não tinham isso tudo, né? Eles não chegavam a 120 anos, era uma raridade. Quer dizer, perde-se essa energia. Como é que é essa questão da energia? Tem a ver isso que eu estou falando? É outro departamento? O que você acha? Nós temos que entender que aquele conceito do prana, Prana. né, é aquilo que vai dar energia, né, às nossas células, que vai dar energia à nossa vida, à nossa constituição. Certo. Evidentemente que quando você tem um aparelho e coloca uma pilha, ele tem ali uma quantidade de carga que suporta por um determinado tempo. Certo. Desde que você use aquele aparelho em determinadas condições. Quando você utiliza esse aparelho em excesso, naturalmente, essa pilha vai perdendo a carga até que ela se acaba. Né? O que ocorre é que muitas vezes nós excedemos essa capacidade natural do organismo de se reajustar e de absorver prana, de absorver energia dos alimentos. Né? Isso, consequentemente, isso vai trazer consequências. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o sono inadequado, uma pessoa que se alimenta de forma inadequada, nós que vivemos num ambiente hostil, poluído, inclusive mentalmente. Hoje, o alimento, por mais natural, nós sabemos que ele está sobrecarregado de substâncias tóxicas. E o nosso corpo vai ter que dar conta disso. E para dar conta, ele precisa de energia. E essas energias, consequentemente, vão sendo gastas. Nós, muitas vezes, não sabemos como repor. E assim vamos envelhecendo os nossos sistemas. Desgastando os nossos sistemas. Consequentemente, vamos adoecer. E talvez aquela meta que muitos estudiosos comentam, né, de que seria muito normal e natural chegarmos aos 120 anos, isso vai diminuindo. Vai diminuindo. Porque no Ayurveda existe uma palavrinha que se chama ama, que não tem nada a ver com amor. Ama significa toxina. É aquela toxina que nada mais é do que aquilo que não foi digerido. É o resultado da má digestão, do Agni baixo.
Magno, mas não é Tudo tóxico. aquilo que você não digere vira um muco, armazenado lá no trato gastrointestinal. Esse muco são toxinas. Em determinado momento, essas toxinas elas serão reabsorvidas pelo organismo. Elas são Reabsorvidas. Então elas intoxicam o organismo. E começam a causar o estrago. Porque o nosso corpo ele tem uma tendência natural, como falamos no início, o estado natural do ser humano é o estado saudável. Quando nós cortamos, alguns mecanismos são disparados para promover a cicatrização. Quando nós adoecemos, se não for uma doença muito grave, e se estivermos num ambiente adequado, né, e tal, e só de ficarmos ali descansando, já nos curamos. Quantos de nós nos curamos de um resfriado sem tomar absolutamente nada? Então nós temos mecanismos para isso. Muitas vezes fragilizados pelos excessos e pelo excesso de toxinas que nós vamos armazenando no nosso organismo em função das nossas vontades, das más escolhas, da falta de conhecimento. Então nós adoecemos. E o nosso organismo não consegue dar conta. Não consegue dar conta. Consequentemente, esse esforço extra vai consumir essa energia vital. Certo. Então nós poderíamos viver 120 anos, vamos diminuindo naturalmente. Vai acabar vivendo 70, 80, né? 70, 80, por aí. O que eu estou entendendo é que, por exemplo, quem está nos assistindo agora pode ter a dúvida assim, como é que eu sei que o meu acne é baixo ou não? Como é que eu sei que eu tenho condição de digerir aquilo ou não? Trazendo para a vida prática da pessoa. A pessoa come alguma coisa, se sente mal, não consegue digerir aquilo, passa mal. Aquilo, com o passar do tempo, se transforma numa coisa mais... Crônica ou grave. Perfeito. Sim. Ok, obrigado. E aí, então, eu parando de consumir determinados alimentos que me fariam mal, essa relativa doença, ela tende a ser exterminada. Pode ser que sim, porque o corpo ele tem essa capacidade De regeneração, né? de regeneração, naturalmente. O problema é que se nós pensarmos, nós vamos ingerindo tudo aquilo que nos intoxica o tempo todo e todos os dias. Veja, por exemplo, quer ver um exemplo muito prático? As pessoas dizem assim, nós estamos vivendo a moda do glúten. É proibido o glúten. Mas se nós pararmos para pensar, há 40 anos, Ninguém nós falava consumíamos essa quantidade de glúten que nós consumimos hoje. E mais, o trigo que nós consumíamos naquela época é o mesmo trigo de hoje? Eu, sinceramente, eu não sei. Não é. Não é. Sim. Então hoje nós consumimos um trigo que, segundo alguns estudos, dizem que possui 400% mais glúten do que o trigo de alguns anos atrás. Mas o que o glúten... Qual a vantagem de ter o glúten na produção dele? Ele aumenta a produtividade. Ele aumenta a produtividade. E isso torna o pão mais fofinho, mais apetitoso, ele cresce mais. O glúten é uma proteína que uma das coisas que ele faz é fazer o pão crescer. Nessa linha, o leite que a gente toma já não é mais o leite, Não a é o água leite. que a gente toma já não é mais a água. Isso. A gente porque realmente o buraco é muito mais embaixo, né? Muito mais. Nem os iogurtes, esses dias eu vi um iogurte sem proteína, eu falei, meu Deus, como é que, né? Um leite sem lactose, uma coisa muito louca, assim. E acho que talvez a gente realmente tenha que rever tudo isso. Tem que rever. Né? Vocês lembram, né? Qualquer um de vocês aqui deve lembrar disso, porque todos nós aqui com certeza já passamos dos 40, não sei. Eu com certeza sim, você não sei. Já passei. Ele também não Tá sei. muito aproximando dos 50. Então imagina, como é que era a nossa infância? Você vai sair no final de semana para comer uma pizza, é uma festa. Não, e tomar pizza. refrigerante é a coisa mais festa, difícil do Um mundo. copinho de Hoje, quantas pessoas que diariamente Comem pizza. ligam, né, e pedem suas pizzas em casa, ou Em seja, casa. nem sai de casa para fazer uma atividade. E que é pior que a pizza? Né? Aquelas tortas maravilhosas que tem naquelas... Isso, as tortas, os tortas, hambúrgueres, os hambúrgueres. os fast foods. Não, e tudo assim com facilidade, porque quando você era novo, quando a gente era mais novo, para você comer um negócio desse, você tinha que ir numa festa. Ou você tinha que ter alguém na família que fizesse aquilo. E esse alguém só fazia no fim de semana. Exatamente. Então era um momento, uma oportunidade ímpar. Hoje não, hoje você chega na Imediato. padaria, tá lá. E o preço? E o preço acessível. E o preço? Porque hoje, por exemplo, você anda pelos supermercados, quando você olha para os carrinhos, você vê as pessoas comprando salsicha. Salsicha. E comprando embutidos, Enlatado, nossa. enlatados aos montes. E aí nós pensamos, olha o trabalho do terapeuta. Nem é do organismo, é do terapeuta. Olha o né? trabalho do terapeuta. É. Você fazer uma reconstrução, você
conscientizar a pessoa que aquilo não é adequado, e agora pensando em Ayurveda, com a constituição dele. Ele está afetando o Agni. Ele está produzindo ama, que é toxina. E assim, lá na frente, a sua economia vai pedir resgate. Mas... Nossa, eu gostei do assunto que dá uma polêmica danada, né? Eu estou aqui tentando ver como é que eu vou formular essa pergunta. Na verdade, você partir um pão, colocar um bife de boa qualidade ali dentro, um tomatezinho, uma alface, cebola e tal, não sei o quê, não é isso que vai te fazer mal só. É como isso é preparado. É igual o ovo, né? Não é o ovo que faz mal. É como prepara, né? Sim. Me parece que não é só o hambúrguer pelo hambúrguer. Me parece que existe toda aquela questão da preparação dele. Processamento. Isso. Tem uma série de fatores. Primeiro que você tem que saber se nutricionalmente aquilo está bem equilibrado. Isso é um fator. E outra que vem a questão que, pensando mais uma vez no Ayurveda, no Agni. Né? Você pode comer um sanduíche agora e sentir ótimo. Fala assim, olha, comi, estou leve, e eu comi o mesmo sanduíche e senti pesado, né? Não consegui comer mais nada, dormir mal. Ou seja, o meu Agni, o meu fogo digestivo está fraco. Eu não consigo digerir aquilo ali. Ele está ou você... ou ele é, no sentido de ser Ele sempre... está. Ele está. Ele está. Então porque tem isso como pode ser revertido. Bacana, Pode ser revertido. bacana. Aí é com tratamento. É o tratamento, é para isso. Oh, bacana. Doutor, Né? Nós vamos reverter isso. pra gente, só porque a curiosidade do nosso público vai bater, o doutor chegou, não falou ainda das purificações, chegou até a massagem, mas eu o interrompi. Eu queria que o doutor falasse das purificações e depois passasse imediatamente para o dosha. E vamos ver, eu e ele aqui, vamos tentar nos situar aí nas dosha, no dosha, né? Dosha. Isso. Tá. O que seria purificação? Pois é. Para falar de purificação, nós temos que pensar em desintoxicação. Né? Ou seja, tudo aquilo é um processo de desintoxicar. Desintoxicar é retirar toxinas, como a própria palavra diz. Sejam essas toxinas físicas, né? Toxinas que foram criadas a partir desse Agni fraco, né? Da má alimentação, em desacordo com seu dosha, com seus sistemas, com a sua capacidade digestiva. Até pelo ambiente, como dissemos no início, né? Esse ambiente hostil que nós vivemos, respiramos gases carbônicos, temos amálgamas nos dentes, né? Utilizamos produtos químicos variados, né? Vestimos muitas vezes roupas inadequadas, não tomamos sol porque estamos fugindo do sol. Temos medo de câncer de pele, aí não absorve a vitamina D. Uma série de problemas. Então, quando você vai desintoxicar a pessoa, você vai fazer, na verdade, o quê? Uma limpeza. Uma purificação dos seus sistemas. Então é no sentido de purificar mesmo. Né? Purificação do sangue, inclusive dos pensamentos, purificação da mente, né? Purificação dos sistemas, dos órgãos, tudo isso. Né? Você tem uma série de técnicas que você trabalha para isso. Inclusive limpeza intestinal? Sim. Respiratória As também? limpezas intestinais são muito importantes. Porque, na verdade, quando uma pessoa chega no consultório, uma das primeiras perguntas que eu faço é: como funciona o seu intestino? E essa é a pergunta que a gente tem que fazer para todos. A maioria das pessoas não sabe responder. E muitas pessoas dizem assim: meu intestino funciona muito bem. Aí eu pergunto assim: mas de que forma? Diariamente? Não, de 3 em 3 dias. É igual um relógio. Eu falo, então, não funciona bem. É igual uma bomba relógio, né? Ou então a pessoa que diz assim: não, funciona diariamente. E eu pergunto: e quando você termina? Quando você sai do banheiro, você tem aquela sensação de que tinha algo a mais para sair ou está satisfeito? Não, eu sempre tenho a sensação que dava para fazer mais, mas não sai. Então tem alguma coisa errada. Entendi. Né? Existem pessoas que vão 2 vezes, 3 vezes, o que não significa que está correto. Depende muito de como sai, do que sai. E às vezes nós perguntamos para a pessoa qual é o tipo de fezes, como ela é, ela boia, ela afunda. A pessoa não sabe. Eu não gosto de olhar, eu tenho nojo. E olha o quanto nos fala as nossas fezes. Nos fala sobre muitas coisas. Né? Nos fala assim, ela está com uma densidade maior que a da água. Boiar, ela está com densidade menor. O que seria bom aí? Bom é que ela afunde. Que ela afunde? Que ela afunde. Então, que significa que ela tem densidade de matéria. Que ela afunde. Porque se ela está boiando, tem 2 coisas. Ou tem muita gordura ou muitos gases. Ah, certo. Nossa, que bacana. Eu não sabia disso. Conta-se que os antigos reis chineses existiam pessoas específicas para analisar
exatamente para saber como é que estava a saúde dos reis, né? Dos... Sim. Analisava as fezes. Analisando fezes. Né? Ou imagina, olha quantas coisas. Se as fezes estão mais claras, você sabe que essa pessoa está com deficiência metabólica. Mais claras? Isso. Você sabe que ela está com baixa de produção de bile. Aí você já logo pensa no fígado. Você já pode pensar também no pâncreas. E se está muito escuro? Né? Se ela está muito escuro, além do normal, E além não do é sangue. castanho, e se ela não está comendo ou consumindo nada que vá dar essa pigmentação escura para as fezes, pode ter aí um processo de sangramento. Sangramento, tá. Né? Pode ter um sangue oculto, alguma coisa assim. Se ela não está, por exemplo, fazendo uma suplementação de ferro, Que às vezes está fazendo, né? Escura, né? Então isso ocorre. Certas colorações nas fezes, oriundas de alimentos consumidos, também mostram uma deficiência. Porque se você consome um alimento e ele vai imprimir nas suas fezes aquela cor, você está lhe faltando enzimas Para equilibrar aquilo. para equilibrar ou digerir aquele alimento. Entendi. Então ele vai ficar com a cor do alimento que você comeu. Não necessariamente quem come beterraba, as fezes ficarão vermelhas. Tem muita vermelhas. gente que come e não fica. É. Tem pessoas que Antigamente quase sempre ficava, até a própria urina. Hoje em dia não está ficando, não. Acho que ela está mais falsificada. E a urina é outra questão importante. É outra também. Que a gente observa muito no Ayurveda. Né? Nós perguntamos qual é a coloração da sua urina. Você urina com qual frequência? Qual é a cor? Tem espuma? Não tem espuma? Ela é densa? Ela é mais fluida? Qual é a quantidade? Você tem desconforto ao urinar? Por isso que 2 horas muitas vezes é pouco para uma boa anamnese. Não, realmente me suscitou tanta dúvida aqui. Doutor, a gente está realmente estourando o tempo. Eu vou pedir para o doutor falar rapidamente nos doshas Pitta, Vata e Kapha, e o pessoal vai se imaginar lá e nós dois vamos imaginar aqui também. E depois a gente vai terminar, tá bom? Perfeitamente. Para nós entendermos os doshas, nós temos que entender um sistema chamado Panchamahabhutas. Panchamahabhutas são os 5 elementos básicos da natureza. Né? Quais são esses 5 elementos básicos? O éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Então, quem conhece de medicina chinesa vai encontrar aí uma semelhança. Né? Não tem o metal, né? Que na tradicional medicina chinesa possui. Mas o Ayurveda são esses 5. Então, a observação dos Vedas, né? dos grandes sábios da época, eles foram observando que nós somos constituídos, tudo na natureza é constituído desses 5 elementos, inclusive os seres humanos. Então eles perceberam, nessa classificação dos elementos, que nós tínhamos características da junção de 2 desses elementos. Então, por exemplo, ar e éter formam um dosha. Forma um dosha, tá. Água e fogo forma mais um dosha. Terra e água, um terceiro dosha. Ar e éter, vata. Vata dosha. Fogo e água, pita dosha. Água e terra, Kapha. kapha dosha. Kapha dosha. Tá? Então, o que seria, na verdade, o dosha? O dosha seria o que se chama de humor biológico. Então, nós vamos encontrar várias definições de dosha. O humor biológico ou então a energia que mais desequilibra. Né? Ou a nossa constituição psicobiofísica. Entendi. Ou seja, como nós funcionamos. Então, as pessoas, nós temos todos os 3 doshas. Porque nós temos todos os nós elementos. temos, né? Mas 2 Todos se sobressaem, né? Só que sempre tem um que sobressai. Então é assim que nós vamos muitas vezes dizer. Às vezes as pessoas dizem assim, fulano é vata, ciclano é pita, fulano é kapha. Quando se conhece as características desses doshas. Então quando nós falamos assim, o fulano de tal, ele é do dosha pita. Ele tem predominância do pita. Mas aí, porque nós nascemos já com uma organização. Nós já nascemos ali com esses doshas bem equilibrados. Ao longo do tempo, com as nossas práticas, com a nossa vida, etc., eles vão tomando um outro rumo. Mas é natural, né? Sim, mas nós deveríamos preservar, seria o ideal. Mas normalmente isso não acontece. Seria bom preservar então os 4 elementos. Seria bom e não preservar... ficar com 2 sobressaindo. Não. Seria bom preservar aquele dosha original.
Porque aqui, por exemplo, né? o Pitta Que é são chamado pessoas... prakriti. Por exemplo, o Pitta são pessoas medianas com metabolismo acelerado e sentem muita sede, tendem a ser ativos e críticos. A Pitta se caracteriza com quente, líquido, azedo e oleoso. Isso. É. É só pensarmos no que é formado o Pitta. Pitta é formado pelas características dos elementos, fogo e água. Então nós vamos pensar, fogo. Então o Pitta é calorento. Calorento. Transpira com facilidade, porque tem o elemento água. O Pitta é muito objetivo, muito determinado, muito organizado, muito exigente. Né? O Pitta tem tendência a doenças cardiovasculares. É muito estressado. É mais estressado. Né? Ele tem uma capacidade de liderança muito forte. Né? Ele tem claridade na palavra por causa do fogo. Né? São aquelas pessoas muitas vezes que explodem, mas dali a pouco tá bem com todo mundo. Porque ele explodiu naquele item, mas nos outros está tudo certo. As pessoas de características, então são pessoas medianas, né, como está descrito aí perfeitamente. Né? Os dedos também têm características medianas, normalmente as unhas mais rosadas e macias. Né? Esse tem tendência, né, a cabelos brancos. Ai, né? que ruim. Ou ficar calvos. Né? Porque você imagina, o fogo sobe, então ele vai queimando. Ele vai queimando, é cabeça quente. Né? Cabeça quente. Já as pessoas de Vata, imagina. São magros éter, também, né? Éter e ar. E ar. Então, se nós pensarmos nas características de ar e éter, são pessoas leves, magras, ágeis, longilíneas, magras, friorentas, secas. Mas são ágeis, entusiasmadas, Sim, comunicativas, muito. mas são indecisas. São indecisas, por causa do elemento vento. Vento, né? Seco, leve, frio, móvel, áspero e claro. Isso. Agora, olha que coisa interessante. Como que o dosha se manifesta na nossa vida, mesmo se eu tenho predominância do Pitta, o Vata, ele pode aparecer em determinados momentos da minha vida e me desequilibrar. Por exemplo, vou fazer uma prova. Então, o aluno, ele tem uma constituição claramente Pitta e ele vai fazer uma prova. E ele fica ansioso, agitado. Os pensamentos começam a efervescer na sua cabeça. Olha o distúrbio do Vata. Afeta o sistema nervoso. E pelo excesso de movimento, ou seja, aquela ventania interna, faz com que ele comece a esquecer tudo aquilo que ele aprendeu. Aí dá o branco. Né? Ou seja, ele tem as informações. É como se fosse uma ventania interna. É como se todos aqueles arquivos eles começassem a voar na sua cabeça os e ele papéis. não consegue mais pegar o ponto, né, para fazer a prova. Olhe bem, é um distúrbio de Vata. Né? Para uma pessoa Pitta. E quando você vê ele está com o pulso acelerado, a boca está seca. Olha bem, todas as características do Vata. O intestino prende. Olha só, características de um Vata em desequilíbrio. Né? Entendi. Ele é um Pitta. E o Kapha, só para finalizar aí, para o pessoal ficar curioso, o Kapha é a combinação que está associada à estrutura física forte, larga, com tendência a ganhar peso, porque ele é terra e água, né, dois elementos densos, né? Sim, densos. Pessoas desse tipo são estáveis, lentas, pacientes, preguiçosas. Kapha é pesado, suave, oleoso e adocicado. É aquela matrona, boazinha, mãezona, Isso. calma, que pede para você buscar tudo. Exatamente. Mas o interessante é que não necessariamente, às vezes eu falo muito isso para as pessoas que nós identificamos que tem predominância do Kapha. Não necessariamente essa pessoa tem que ser gorda. Não necessariamente. Ela pode ser lenta sem ser gorda, né? Tá? Ela pode, porque qual é o dosha melhor? Não tem dosha melhor. Aham. Existe o dosha equilibrado. O dosha equilibrado, e essa é a função terapêutica do Ayurveda, equilibrar essas energias através das diversas técnicas terapêuticas. Certo. Quando você equilibra o dosha, aquela pessoa que seja ela de predomínio Kapha, Pitta ou Vata, ela vai ter uma vida equilibrada Dentro daquela saudável. característica. De que forma você equilibra isso? Através de práticas, através da alimentação adequada à sua constituição, né? Através de atividades físicas adequadas à sua constituição. E tudo isso você vai trabalhando em consultório e orientando a pessoa para ela atingir essa plenitude da saúde. É muito comum as pessoas falarem assim, eu queria ser Pitta, porque o Pitta impõe. Eu falo, não, o Pitta é desequilibrado. Porque o Pitta equilibrado ele é educado.
Bacana. Ele é educado. Assim como o Vata, a gente brinca assim, o Vata desequilibrado é desvatado. Né? A gente usa muito isso no meio. Ele é desvatado. Você fala uma coisa com ele agora, ali ele já esqueceu. Interessante, doutor. Eu estou percebendo o seguinte, que a maior parte das pessoas que leem sobre isso não entendem. Não, normalmente não. Porque elas acham que essa é uma característica específica que tem que ser assim. Não, esses aí são os desequilibrados. São desequilíbrios. Né? Por isso que alguns autores colocam assim, dosha, a energia que mais desequilibra. Entendi. É o Né? tipo de Então, personalidade. quando você vê, por exemplo, uma pessoa com excesso de kapha, não necessariamente ele é um kapha. Mas ele Pode está ser pita. naquela Com circunstância. excesso de kapha, ele está com uma digestão lenta, com síndrome metabólica. Então, por exemplo, existem doenças metabólicas, como por exemplo, uma diabetes. É uma doença de característica kapha. Kapha. Que faz Kapha. com que a tendência dele seja daquela forma. Exatamente. Então, pense bem, se o kapha ele é ar e éter, e nós vamos encontrar o doshas em alimentos, em tudo na vida. Né? Então, por exemplo, você pega um alimento doce, denso e doce. Qual é a característica desse alimento? É alimento kapha. Ele vai agravar as pessoas que já estão com kapha agravado, mas vai ser muito bom para o vata, que é muito leve. Vai dar uma equilibrada seco, nele. Ele vai equilibrar o vata e vai desajustar. A pimenta vai desajustar o pita, que já tem fogo, mas vai ser ótima para o kapha, porque vai melhorar o agni, e também Vai para aumentar o fogo, né? o vata, que vai aquecê-lo. E assim por diante. Beleza. Doutor, infelizmente, essa consulta sua aqui foi a consulta grátis mais valiosa que eu já tive nos últimos anos. A gente tem recebido muita gente bacana aqui e o doutor foi uma delas. Adorei. Lembrando que Foi são pinceladas, né? Não, sim, são Leves pinceladas, mas eu acho que o fato de ter aguçado a minha curiosidade e a dele, né, e até ter educado algum outro sentido, alguns enganos que a gente via, porque a gente tem essas noções aqui e se acha que sabe alguma coisa, sabe nada, né? Quando vai conversar com o doutor que percebe. Então, fica aqui o convite para você vir a conhecer o trabalho do doutor Cláudio. Eu garanto que é bom, tem pessoas que falam muito bem, e hoje aqui, eu e o Rogério podemos ter uma consulta gratuita, né, daquilo que significa, como que é o bem viver e o que faz parte da nossa vida. Eu vou agradecer então aos dois a presença e a entrevista, e quero agradecer também a você que nos acompanhou até aqui, pedir para que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você seja sempre avisado e quando nós tivermos vídeos novos. E se você quiser fazer alguma pergunta para o doutor, deixa alguma coisa aí, algum comentário que a gente transfere para ele. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos.